Fred Caldeira, ontem o Hum, Haaland fez 5 gols, Fred Caldeira. Que espetáculo, hein? Me lembrou aquela na Liga dos Campeões, né? Ou seja, num espaço de um ano, esse rapaz aí, que dizem que é ser humano, né? Mas tem números de um robô, ele conseguiu marcar 5 gols na mesma partida 2 vezes, né? No jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões na temporada passada, 5 gols diante do Leipzig aqui em Manchester. E agora, 5 gols contra o Luton Town em menos de 60 minutos de bola rolando, André. Esse jogo aí foi aquele que acho que você perguntou se ele já tinha feito 5 gols antes de uma partida. Isso, E, isso. e aí ele fala, cara, 5? Eu Eu já acho que não, fiz 9, mas já fiz 9, mas 5 realmente eu não sei se 5 eu já fiz num jogo. Cara, e é os números são impressionantes, Fred, porque assim, são 27 em 30 jogos nessa temporada, né? isso, exatamente. Artilheiro do Manchester City. E, cara, quando você pega os números dele pelo City desde que ele chegou, são 83 jogos e 79 gols marcados, a média quase de um por jogo. Nesse recorte, André, tá? Desde que o Haaland estreia com a camisa do Manchester City no início da temporada passada até ontem, ele marcou 79 gols, ao menos 30 a mais do que qualquer outro jogador da Premier League nesse período. O segundo é o Salah, que marcou nesse período 49 gols. Então, assim, ele tem 30 a mais que o segundo. Atenção, gente. Desde que chegou ao Manchester City, Haaland fez 83 jogos, marcou 79 gols. Nesse mesmo período, quem chegou mais próximo dele na Inglaterra Uhum. chegou a 49. 30 gols a menos. 30 gols a menos que foi o Salah. Cara, esse moleque é um fenômeno, né, Fred? É, cara. Ele tá amassando os recordes, né? Assim, a questão de tempo. Eu não sei se um dia ele vai virar o maior artilheiro da história da Liga dos Campeões, porque de fato o Cristiano ele consegue, e o Messi, né, que tá pouco atrás, eles conseguem subir o nível de uma maneira que te exige uma década fazendo mais ou menos isso que o Haaland tá fazendo. Porém, na idade do Haaland, ou no mesmo número de jogos que o Haaland tem até aqui, nem o Messi nem o Cristiano tinham um número próximo de gols marcados, né? Então, assim, até agora, com 23 anos e uns quebrados, o Haaland tem mais números do que qualquer outro jogador, vai, na era moderna do futebol. É um negócio assustador. E diz muito sobre o City também, né? A quantidade de chances criadas para o centroavante que ia dar errado, segundo Não, alguns. o João Pedro tá lembrando aqui, né? Ele ia atrapalhar o time pra muita gente. Inclusive, colegas nossos achavam que ele ia atrapalhar o time. E eu falava assim, cara, se tem a chance de contratar o Haaland, velho, reorganiza o time. Faz o É, time faz um pouco diferente pra poder ter o cara da referência, pra ter um cara do... 4 assistências do Kevin De Bruyne. 4 assistências do De Bruyne para o Haaland, né? A última vez que isso aconteceu, pelo menos aqui na Inglaterra, foram 4 assistências do Harry Kane para o Son. Isso em 2020. Um jogo do Tottenham contra o Wolverhampton, eu acho. Enfim, é algo muito raro. Antes disso, acho difícil buscar, pelo menos na história recente do futebol inglês, isso tendo acontecido. Agora, André, o, o De Bruyne. Ele tem apenas 12 jogos nessa temporada por conta da lesão que tirou ele de campo por praticamente 5 meses, né? Sim. E ele tem 11 assistências em 12 jogos. Só 4 jogadores nas 5 principais ligas europeias nesta temporada têm mais assistências do que o De Bruyne. O que jogou menos desses 4 foi o Wirtz, que é o líder, que aliás tem números absurdos, são 17 assistências em 31 jogos pelo Bayer Leverkusen. 31 jogos, é o que menos tem jogos. E o De Bruyne, que é o quinto colocado nessa lista, tem 12 partidas. Então, o Wirtz tem 17 em 31, o Pascal Gross do Brighton tem 13 assistências em 32 jogos, o Saka do Arsenal tem 12 em 34, o Sané do Bayern de Munique tem 12 em 33, e aí vem o De Bruyne com 11 em 12
uma média de quase uma assistência por jogo. A minutagem, porque não Hum. são 12 jogos completos, vários desses jogos ele sai do banco, a minutagem é de uma assistência a cada 54 minutos para o De Bruyne nessa temporada. É, é impressionante, cara. É impressionante a. Eu tô tentando ver um site confiável para ver o número Hum, total. Mas o total dele são 234 gols, talvez? o Haaland. É. 230. Bom, assim. Mas é como diria um amigo meu, na faixa etária de 230 gols. E ele tem 23 anos de idade. Isso. Se esse cara joga numa seleção um pouco melhor, sabe? Que goleia bastante os adversários menores aí, que tem. Se, eu vou jogar pra era Pelé, tá? Só pra. Se pega um Santos do Pelé e um Brasil do Pelé, que ganhava de 8, ganhava de 7 com frequência, esse cara, esse moleque é um fenômeno, velho. É. Não, se ele jogasse pela Argentina do Messi ou pela seleção portuguesa que o Cristiano ajudou a desenvolver, ele certamente já teria números muito mais assustadores, né? Claro que ele joga uma Noruega que tem o Odegaard ali, mas, cara, nem ele nem o Odegaard jogaram qualquer competição grande pela seleção, porque a seleção norueguesa não consegue se classificar nem para a Copa do Mundo e nem para a Eurocopa. Tá fora dessa Euro agora, por exemplo. É, Não por exemplo, ajuda. na seleção da Noruega, ele tem 27 gols. É muito pouco, né? 27 gols. É. Ele, é pouco, né? Ele já Mas são deveria. 27 em 29 jogos, né? Também. Ele, É que ele... na verdade, assim, são poucos gols, porque também são poucos jogos. Pois é, pois é. É só eliminatória. Não tem Copa do Mundo nem Eurocopa aí. Então priva um cara grande como esse de estar nas maiores competições do mundo de seleção, né? A continental e a mundial. Né? E ele nasceu na Inglaterra, né? O Skypian. Ele lembra que ele nasceu na Inglaterra, ele poderia ter jogado na seleção inglesa. Uhum. Porque o pai dele jogava no City na época, né? Jogava no Leeds já. Leeds já, tá. Então Então, ele nasceu em Leeds, aqui perto de Manchester. Mas ele se mudou para a Noruega com o pai com muito 8 jovem. anos de idade. Então, assim, ele se identifica mais com a Noruega do que com a Inglaterra, enquanto cultura, valores e tudo mais.